Fala, meus amigos, bom dia. Gente, eu nunca vi uma coisa tão tosca como essa. Uma jovem dizendo que está sendo arrebatada. Então, vamos ver o que ela fala nesse conteúdo. Ela se identificou como obreira da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Igreja de onde saiu a Nadir. Saiu aquele lá, né? Aquele lá do Blank, 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 que eu não falo mais o nome dele aqui. E de Blank, de Blank, de Blank, de Blank, de Blank. Aquele também saiu não, expulsaram ele, né? Expulsaram. E até hoje ele não mostrou a certidão de casamento. Não sei porquê. Mas aqui eu não passo nem mais vídeos dele, nem cito mais o nome, mas vocês sabem de que eu estou falando, né? Pessoal aí, eu acompanho lá no canal do André Carpano, tal, da Kátia do canal Rosa de Santão, e parece que até agora ele não mostrou a certidão de casamento, que ele é casado, mas já que eles são da sã doutrina, é verdade? Eu sei quem ele se refere, o Boca de Motor, né? Eu sei quem ele se refere, é o Boca de Motor. Vamos lá, rapidinho. Vamos ver. Então, ele foi expulso de lá da Deus e Amor. A Nadir saiu da Deus e Amor porque tinha uma missão de ser pastora. Aí apareceu uma outra aí também, que diz que foi arrebatada com o tal do pastor, parece que é Nicolau, Nicodemos, é alguma coisa assim, unicórnio, como é que é? Nicásio, né? Apareceu ali. Um que abriu agora a igreja dele, Igreja do Poder de Deus. Não é Igreja Mundial do Poder de Deus, é Igreja do Poder de Deus. Ele disse que passou uma bola de fogo no céu, ele viu uma voz, Igreja do Poder de Deus. Aí eu falei, pronto, é a vinheta, né? Que Deus passou, né? Já com a propaganda da igreja. Olha que coisa, também Deus é amor. E agora essa jovem também da Deus é amor. Só que essa, pelo menos quando ela contou o testemunho, estava ainda como obreira da Deus é amor. Eu não sei se tem lá, não sei, gente, o que é que eles ensinam lá, porque é moda. Depois eu vou falar sobre isso. O porquê esse tipo de assunto, de testemunho, ele acaba se proliferando. Eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Vamos lá. Sentia mais meu braço, eu não conseguia mexer meus braços. Eu não sentia como se eu não tivesse mais braço. E aí foi que minha cabeça virou na cama. É como se meu corpo tivesse morrido naquela hora. E aí eu senti como uma mão pegou na minha e me colocou de pé. E quando eu fiquei de pé do lado da cama, né, eu olhei pra mim, eu tava de pé. Quando eu olhei pra cama, o meu corpo tava na cama, deitado. Então, eu de pé, eu via meu corpo na cama, eu falei, ai meu Deus, eu tô ali, eu tô aqui, ai meu Deus, eu morri, ai meu Deus. E aí, Ai meu Deus, eu tô ali, tô aqui. Dá confusão na mente mesmo, a depender, né? Ai meu Deus, eu tô ali, tô aqui. E agora? Quem sou eu? Quem sou eu? Sou aquela ou eu sou? Sabe aquela coisa? Né? E ela, interessante, ela tinha consciência de que era Deus quem a estava arrebatando. E ela, no desespero, só, ai, tô morrendo, eu morri, vou morrer. Quem sou eu? naquele desespero, assim, eu achava que seria o último dia da minha vida. Eu vi meu corpo, assim, esticado na cama. Eu falei, meu Deus, e agora? Vai ser Meu o último Deus dia da do minha vida. Ai, céu. Senhor, perdoa meus pecados, Senhor. Antes de eu morrer, eu te pedi perdão de tudo. Aí, aquele varão de branco que tava no meu lado, ele tinha, tipo, mais de 2 metros de altura. Ele chegava quase no teto do meu quarto. E aí, As mesmas visões que a Nadir tinha também. a face dele eu não via. Eu só via do ombro para baixo, mas a face dele brilhava, que clareava todo o meu quarto. E aí ele falou, não temas, venha comigo. Quando eu vou ver o passo dele, meu passo era maior que 1 metro.
o meu passo era maior que 1 metro. E eu olhei no chão e eu não pisava no chão. Eu andava em cima do chão, eu não pisava. Eu parecia que eu, sabe, quando eu andasse no ar. E aí eu fui andando. Quando eu dei meu terceiro passo, dentro do meu quarto, eu sumi do meu quarto. E eu já estava descendo num caminho muito escuro. Aquele caminho era um caminho muito escuro. Quando eu olhei para o chão do caminho, eu vi aqueles espinhos enormes pontudos. Então a luz desse ser aí que está com você está fraca. Porque ela não conseguiu clarear todo o seu quarto. Não conseguia clarear o caminho escuro. Porque você disse que a luz era muito intensa. Luz velar. Ela disse que quando dava o passo dela era o passo de 1 metro. Né? Então, se ela deu 3 passos e saiu do quarto, supôs que o quarto dela tem 3 metros. Pois bem, vamos lá. Ela ainda no caminho escuro e esse ser não consegue iluminar esse caminho porque ela é muito escuro, muito escuro. Caminho muito escuro. A discussão só está começando, hein? Esse espinho devia de ter mais ou menos uns 30 centímetros. E meu pé estava em cima do espinho, acima do espinho, uns 15 centímetros para cima. Então eu andava no ar, acima dos espinhos, porque no chão tinha um monte de pedras enormes e um monte de espinho. Junto com cada pedra, um espinho. Mas era como se os espinhos rodeassem as pedras, de tanto espinho. Tinha mais assim, era mais pedra do que espinho. Sabe, era muito espinho, muito espinho. E o meu medo era meu pé afundar e o espinho entrar dentro do meu pé. E aí eu falei, meu Deus, misericórdia, pra onde que eu tô indo? Aquela escuridão, sabe, era uma escuridão tão grande, que a única coisa que clareava era a face daquele que estava comigo, me levando. Então, minha filha, era uma pilhazinha, né? É porque, vocês imaginem, vocês estão numa escuridão total. Vocês estão dentro de casa, é madrugada, falta energia, totalmente escuro. Você acende um palito de fósforo, já clareia tudo. Aí ela diz que aquele ser que iluminava o quarto dela todo estava com ela, porém uma escuridão, que a única coisa clara que tinha era a cabeça desse ser que estava com ela aí. Era a face desse ser, ou seja, não clareava nada. Não sabendo ela que escuro, né? Escuridão é o quê? Ausência de luz. A escuridão, trevas, ausência de luz. Onde há luz, as trevas se dissipam, não existem, deixam de existir. Obviamente. Eu sei que a veste dele brilhava com luz, sabe, brilhava tipo como fosse uma luz brilhando, mas o rosto dele brilhava mais forte que o sol, que eu nem podia ver o rosto. A roupa dele resplandecia e o rosto não podia ver porque brilhava mais do que o sol. E ela está numa escuridão, umas trevas que ela não vê nada. Olha o paradoxo aí, né? Esse paradoxo eu quero entender. Dele. Mas as vestes dele em si, ela brilhava também. E aí eu falei, meu Deus, eu quero voltar. Quando eu olhei para trás de mim, eu só vi escuridão, eu já não via meu quarto, eu não via minha cama, eu não via mais nada. E eu falei, meu Deus, misericórdia agora, Senhor. Ai, meu Deus, agora eu vou morrer, agora é o último dia da minha vida, meu Deus, ai, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Meu Deus, essas pessoas é uma visão de longo além do alcance. Comecei a falar, Senhor, eu andava na tua presença, eu não usava saia rachada, eu não assistia televisão, eu não cortava meu cabelo, Senhor, eu não alisava meu cabelo, eu comecei a falar da minha vida, Senhor, eu não tirava a sobrancelha, não praticava depilação, eu comecei... Meus amigos, uma doutrina que faz que, não sei o que você não pode cortar, não sei o que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o senhor dizer mesmo, minha filha, eu não sabia. Olha, foi bom você ter relatado isso, viu? Porque eu já estava, né? Agora, engraçado. Ela está com um ser de luz. O próprio Deus falou com ela e ela está com medo de morrer. Eu não sei como é que esse povo que foi tão
tanto ao céu, que perceberam a realidade, como é o caso da senhora Nadine, eles têm medo de morrer. A Nadine já falou uma vez que tem medo de defunto. Ela diz que tem medo. Ela fica apavorada. Pera lá. Como é que esse pessoal que conhece o céu? Porque se eu tivesse ido no céu, não é no céu não, tivesse visto de longe, de binóculo, né? Vamos supor que Deus me desse essa oportunidade. Eu pegasse lá um binóculo e tá vendo? Tô vendo. Olha aqui, né? Gente, eu ia ter logo, não, eu quero ir para lá. Eu quero ir logo. Esse pessoal vai, passeia, toma banho de rio, colhe frutas, anda de barquinho, anda por ruas de ouro e cristal e tem medo de morrer. Já percebeu isso? Quer falar de mim pro Senhor. E eu descendo aquele caminho. E eu olhava pro chão com medo do chão. Mas de repente ele parou. Quando ele parou do meu lado, eu olhei pra frente. Eu vi uma porta enorme, enorme. E os muros enormes, mas era uma porta satânica. Aquela porta devia de ter tipo uns 6 metros de comprimento, sabe? Era muito grande. O comprimento, a altura ela era muito alta mesmo. Quando eu olhava para os muros dela, como se os muros dela escorresse sangue, mas aquele sangue vinho, sabe? Vinho, aquele sangue vermelho vivo, sabe? Bem forte. E quando eu olhei para as portas, tinha bicho. Como se fosse. Aqueles bichos era como se fosse larva. Meus amigos, se alguém tiver essa visão aí, pode chamar um exorcista, pode chamar alguém que conhece aí, né? Foi pra dar um jeito nessa mocinha aí. Vamos lá. Só que não era pequenininha as larvas, era grossa igual um dedo, do tamanho de um dedo, sabe? Grossa, do tamanho de um dedo e preta. Não, primeiro ela foi ao inferno. Ela fez 2 viagens, por isso que está aí na tela, ó, a parte aí do fogo e a parte do céu, né? A primeira arrebatamento foi ao inferno, depois ela foi ao céu. Mas não era minhoca, era larva. Mas escorria, sabe? Tinha um monte nas portas, tudinho. E ali aquele varão de branco falou assim pra mim: eis que aqui tu verá coisa qual você nunca imaginou ver na sua vida. Mas ouça tudo, veja tudo, porque você há de fazer notório ao meu servos. Quando ele falou isso, aquela porta ela foi se abrindo, mas o barulho que aquela porta fazia era tão horripilante que eu tava segurando a mão dele. Eu coloquei a mão dele no meu ouvido e coloquei a outra mão no ouvido, porque era muito horrível aquele barulho. E aí, quando a porta terminou de se abrir, a porta se abriu sozinha. Ele pegou e colocou o pé pra dentro. Não, se abriu sozinha, não. Não. O demônio deve ter apertado lá, você que não viu, o demônio apertando o controle remoto. A câmera detectou que era você que ia entrar, ele apertou o controle remoto, a porta aqui. Aí a porta abriu, viu? Sonoplastia. Ai, Senhor. Professor Celso, olha aí, o querido professor Celso. Professor de história também aí. Obrigado aí pelo super chique, meu querido. Grande abraço. Superchat, né? Não falou nada, né? Não falou nada, mas E eu olhei pra trás e eu falei: eu que não fico aqui sozinho, eu vou entrar junto com ele, né? Que eu não queria largar da mão dele. Se ele entrasse, eu não ia ficar lá de fora sozinha, não. Aí eu peguei na mão dele com as 2 mãos. Eu falei: eu vou entrar, meu Deus, eu não vou ver nada, eu não vou ver nada. Ai, meu Deus, misericórdia, Jesus. Aí tudo bem. Quando eu coloquei meu pé direito, eu não andava no chão, eu andava pra cima do chão. Quando eu coloquei meu pé direito pra dentro do inferno, eu não encostei no chão. Foi subindo um calor. entrou com o pé direito, para não dar azar, né? Foi com o pé direito que ela entrou. Deixa eu ver aqui. Volta um pouquinho. Parece que ela disse, eu entrei com o pé direito. Subindo um calor tão grande que é como se eu sentia como se minhas pernas ficassem magras, como se secasse toda a água do meu corpo.
a minha garganta, ela secava, ela secou a ponto de eu não sentir uma gota de água descendo na minha garganta. É como se eu tentasse molhar a minha língua, como se eu tentasse molhar a minha boca e não conseguia, de tão calor que era lá, de tão quente, de tão quente que era lá. Eu sentia como se eu tivesse emagrecido, como se tivesse secado toda a água do meu corpo. Bom, então a Nadir. Então quer dizer que quando você pisou pela primeira vez no inferno, você falou que sua boca estava secando. Rapaz, se sua boca estava secando, isso quer dizer que você estava virando uma Olivia Palito. Perdeu, porque ela não emagreceu, né? Ela mesma disse. Ela que não a conheço pessoalmente. Mas ela diz que não tem roupa em São Paulo para dar nela. A senhora Nadir disse, eu não a conheço pessoalmente, não sei, não posso dizer. Mas, vamos lá. Meus olhos ardia, só de eu piscar eles ardia. Aí o Barão de Branco falou assim, não temas, eu sou contigo, venha comigo. E eu fui. Quando eu dei meu segundo passo, eu não via grito nenhum, nada de grito, sabe? Nenhum grito. Quando eu dei meu terceiro passo, é como se meus ouvidos houvessem se... Ela entrou com o pé direito no inferno, né? Entrou com o pé direito para não dar azar. Ela vai que eu entre com o esquerdo e o demônio me pegue, né? No dia das dúvidas eu vou entrar com o pé direito. Destampado. E aí eu via milhares de gritos, milhares de pessoas gritando, mas era milhares. É como se as pessoas elas gritassem em desespero. Mas não era aquele... Como é que ela sabe? Porque os gritos, quando começa, você sabe que tudo se mistura e você não consegue dizer se tem 10 pessoas, 20, 100. Mas ela identificou que eram milhares de gritos, né? Milhares de gritos. Grito normal. Ah, não, mas era grito rouco. Sabe quando a pessoa grita até rouco? Desse jeito, sabe? Aquele grito assim horripilante. É, minha filha, já vi que suas visões é exatamente as mesmas que a Nadir fazia. Falava que viu alguém no inferno, que viu alguém no cavalo amarelo. Só no camaro amarelo. Grito rouco. E eu fechei meus olhos e falei, meu Deus, eu não quero ver nada, não quero ver nada, não quero ver nada. Eu me assustei. E com medo, né? É um varão de branco, aliás, um varão de branco. E 2 metros de altura, minha filha não sei, mas eu estou contigo. Eu morri de medo. Que crente, hein? É crentalhada pra ter medo, gente. Eu nunca vi coisa igual. Eles falam em Deus, né? Não sei o quê. Esse pessoal que eu tô dizendo, tá? Esse pessoal que eu tô dizendo. Eles falam tanto que fica tudo com medo. Tem medo. Ai, meu Deus, medo do inferno. A 2 metros de altura não tem, O senhor falou assim, abra os teus olhos, contempla tudo. Eu não queria ver, meus olhos abriu sozinho. Quando eu olhei para o lado, para a direita, para a minha esquerda, eu via milhares de buracos, como se fossem buracos de covas. Em cada buraco tinha uma pessoa. O fogo era vermelho igual a sangue, vermelho igual, sabe, mais vermelho do que sangue, sabe? Bem vivo aquele vermelho, o fogo era daquele jeito. E o fogo, ele subia a uns 3 metros de altura. Quando caía na pessoa assim, você via, a pessoa, ela parecia que tinha caído no corpo dela só da cáustica. A pessoa com o rosto todo deformado, sabe? O corpo todo deformado, era aquelas pessoas, o corpo todo deformado de todas aquelas pessoas. E aquele fogo grudava elas tentavam assim, com as mãos, sair para fora do mar de fogo, mas o mar de fogo grudava elas e puxava elas para dentro. Elas não conseguiam escapar daquele fogo. E o fogo subia e você via as pernas dela assim, ó, caindo tudinho, mas as pessoas não morriam. E eu fui andando. E aí... E as pessoas não morriam. Claro, já estavam mortas. Pelo menos a lógica seria essa. Esse aqui, se eu não me engano, já é a quinta geração.
o varão de branco, ele permitiu que uma gotinha bem minúscula sabe, que eu nem via com meus olhos, caísse no meu pé, para que eu contasse na igreja como que é o fogo do inferno. Uma gotinha tão pequenininha que caiu no meu pé, pareceu que eu estava já dentro do fogo. Eu andava no ar, eu caí no ar mesmo, no chão. E eu rolei pro lado, pro outro, parecia que eu estava em chama, sendo que era só uma gotinha no meu pé. Parecia que eu estava em chama, eu rolei. E ali quando eu rolei, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, antes de eu sair da minha cama, eu te pedi perdão. O Senhor falou assim, filha, não temas, eu sou contigo. Fala pro meu povo como que é o fogo aqui do inferno. Eu fui andando. Quando eu fui andando, eu vi um mar. Sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho interessante? É aquilo que eu digo, vamos rasgar as nossas Bíblias. Vamos rasgar, porque Deus não pega esse povo e leva para lá, diga meu povo, diga meu povo. Olha, se Deus quisesse mostrar para que as pessoas não fossem para o inferno, né, levaria todo mundo. Olha aqui como é que é. Vocês querem vir para cá? Não! Então pronto, vou fazer uma prova aqui, ó. Vou levar vocês para o céu e vou levar vocês no inferno. Agora ia pegar uma pessoa, levar, diga meu povo. Além de toda a contradição, todo o argumento antibíblico, tudo fora do comum. Qual seria a lógica, o propósito? Um Deus, não no qual eu acredito, você acredita, ou talvez até você não acredite, mas um Deus burro que não sabe de nada. Porque ele saberia que ninguém iria acreditar, ou que não iria mudar nada. Que Deus é esse que não prevê, que não sabe, que não conhece que vai acontecer, que as pessoas não vão aceitar, que iria perder tempo com isso? Não. Então, se ele quisesse que eu soubesse, digamos, como é esse inferno que eles dizem, me levaria você, levaria todo mundo. E mostraria, ó, tá aqui, ó, como é. E isso desde o princípio. Ele mostraria, ó, isso aqui eu preparei, ó. Eu preparei isso aqui, não é? E lá de trás. Lá de trás. Então não existe lógica, gente, nenhuma nisso aí que eles falam. Lógica nenhuma, propósito nenhum, coerência nenhuma. Zero Bíblia. Zero verdadeiro evangelho. De fogo. Mas era um oceano de fogo puro. De fogo puro. E o fogo, ele chegava a estourar, sabe? Estourar. Eu não queria ver, o Senhor falou assim, veja, quando eu abri meus olhos assim, eu senti eu queimando todinha, só de olhar. E eu estava muito longe daquele mar de fogo, mas era um oceano que você não viu o fim dele, estava vazio. Mas o fogo, ele chegava a dar aqueles estouros, um monte de estouro no meio do fogo, muito estouro, sabe? E aquele fogo vermelho igual a sangue, era vermelho vinho, sabe? Muito forte aquele fogo. Só que aquele fogo, ele não tem claridade. É uma escuridão, no inferno é uma escuridão total, não tem uma claridade, não tem uma luz. É só a luz do fogo, só que o fogo não tem luz. Então é aquela escuridão total. A única coisa que clareava o inferno era a face daquele que estava comigo. E aí ele falou assim, eis que aqui serão jogados o demônio, seus anjos, falso profeta e a besta. Por isso que está lá escrito em Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no grande lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aquele vai ser o lago de fogo que vai ser jogado. Demônio, seus anjos, falso profeta e a besta. Aí tudo bem, eu virei assim à esquerda e fui andando. Daqui a pouco, eu vi um lago de escorpiões enorme, mas eram escorpiões de 30, 50 centímetros, mas era grande os escorpião, muito grande. E os escorpião, o fogo subia, os escorpiões subiam junto com o fogo. Peraí, quer dizer que subia junto com o fogo? Caramba, já vi que você tá muito bem preparado, hein? O fogo subia, os escorpiões iam junto. E eu olhei para aquele mar de fogo, aquele monte de escorpião, daqui a pouco. Escorpião. As pessoas que estavam lá dentro, daquele mar de fogo, os escorpião grudavam no corpo dela todinha. Você não via nem a pessoa, só via escorpião grudado no corpo da pessoa. E eu falei assim, quem são esses? Aí falava assim, esses são os assassinos.
ai desse, diz o Senhor. Aqueles eram os assassinos eram atormentados por, além de estar dentro do mar de fogo, os escorpião grudavam no corpo deles todinho. E eu falei, Senhor, Minha filha, minha jovem, o cara tá dentro de um lago de fogo. Que diferença vai ter escorpião? Até protege do calor, não é verdade? Ô, meu... Me desculpa eu falar. As mesmas mentiras que a Nadir falava. Ah, dizendo que viu não sei quem no inferno, não sei o que, não sei o que. E aí depois ela distorce o assunto. É, meus amigos, pelo jeito é complicado. Pelo jeito, pessoa quando fala essas coisas, é falando que viu alguém no inferno. É, bicho, é. Pode saber que o santo já vem desconfiando há tempos. O escorpião não saia daí não, porque eles estão me servindo aqui de um isolamento térmico. Isolamento. Vocês já pensaram, gente, num negócio desse? Vocês já perceberam que esse pessoal, eles inventam infernos diferentes, com situações diferentes? Alguns coincidem, mas eles sempre criam algo a mais, ou inventam algo a mais. Agora eu pergunto para vocês, que diferença faz uma pessoa dentro de um lago de fogo ter escorpião? Para quê? Qual a preocupação? Aí pode ter cobra, escorpião, lagarto, pode ter pulga, percevejo, pode ter o diabo a quatro, o cara já tá no lago de fogo, já tô lenhado mesmo, já tô aqui, que vier é lucro. Meu Deus do céu. as pessoas nunca morrem, as pessoas nunca vão morrer aqui. E ele falou assim, aqui não. Aqui o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Eu fui andando. Eu cheguei num cano que ele tinha uns 3 metros de altura, porque eu tinha uns 2 e ele era maior que eu. O cano ele tinha uns 3 metros de altura e ele era muito fundo. E lá no fundo ele tinha uma curva e ele descia. E lá de dentro do cano era gritos horripilantes, era muito grito. E aí aquele varão que estava comigo, ele só ergueu a mão assim. Quando ele ergueu a mão, o homem que estava lá de dentro do cano deu um grito. E falou assim, eu tô aqui, porque eu roubava, ah! E ele gritava, mas aquele grito de desespero. Daqui a pouco, ele se calou e só continuou gritando. Então, quando aquele varão de branco apontou a mão lá para dentro do cano, as pessoas que estavam... Varão de branco. Meu Deus do céu. Cara, esses povos têm uma falsa visão que não dá nem pra aguentar isso. gritando, pararam de gritar, só pro homem falar porque ele estava ali. E quando o varão de branco falava alguma coisa, igual ele falou do mar do assassino, e aqui serão lançados assassinos. Quando ele falava... Pelo cano, minha filha, esse inferno seu tá atrasado. Não podia ligar, né, pra chamar uma chamada, WhatsApp, não sei o quê. Tá pelo cano, né? Eu tô aqui, porque eu roubei. Por isso que eu tô pelo cano. Mas é aquele brinquedo de criança. Tem a ver quando a gente pegava as latinhas, antigamente era bom demais, né, gente? Eita, que era bom demais as brincadeiras de antigamente. Hoje em dia, fica a meninada toda em frente de celular. Brincadeira antigamente, era no nosso tempo, não é verdade? A gente pegava aquelas latinhas, botava o fio, aí ficava era o nosso WhatsApp da época. Era o Zap Zap da época. Ou então um cano de PVC. Botava assim, outro botava na orelha, aí ficava... Aí... O cara tá lá no inferno no cano. Eu tô aqui! O cano roubou! Os outros pararam de gritar para que ele pudesse falar porque estava ali. O negócio é forte. As pessoas que estavam gritando paravam de falar. Eu parava de gritar para ele falar. Era assim, é como se as pessoas tivessem que se calado só para ele falar. Forte. Aí, lá em 1 Coríntios, 6:10, fala assim, não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos e nem bêbados herdarão o reino dos céus. Então, nem os ladrões eles vão pro reino do céu. E aí eu fui andando.
tinha assim 2 degraus assim, 3 degraus, eu subi. E eu vi um corredor. Eu não vi, para mim era só um corredor. E eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, que eu tô indo embora do inferno, Senhor, obrigado. Aí o Senhor falava assim, olha, daqui a pouco eu achava que era corredor. Quando eu olhei pros lados, era gaiolas pequenas, um monte de gaiola, um monte. Um monte de gaiolinhas, um monte de. Então já vi que você gosta de uma gaiola, Zé. Rapaz, não entendo você não. Você fala que gosta de gaiola, mas você gosta de garça. Gaiola. E aí, quando eu olhava para dentro daquelas gaiolas, eu chegava a ver o menininho mais novo que tinha, era um menino de 6 anos. Tinha menino de 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tudo dentro das gaiolas, tudo dentro das gaiolas. E eu falei assim, meu Deus, mas esse menino, né? Ele tava ali porque ele desobedecia os seus pais. Ele desobedecia. É um exemplo de você ver dentro de uma casa a mãe e ali o menino. Olha só, uma criança, preste atenção nisso aqui. Uma criança que está lá porque desobedecia aos pais. Olha só. Mãe, vou jogar bola. O menino falou, a mãe, não, você não vai. Ah, eu não vou? Você é isso, 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 isso. Xingando a mãe de palavrão. Foi pra rua, morreu, o carro pegou, foi pro inferno. Né? Provérbios 20:11. Até a criança dará conta diante de Deus do que fez, se a sua obra for pura e reta. Né? Eles pegam, pinçam passagens bíblicas e para justificar as fantasias. Então é assim, vou justificar aqui. Então eu pego um texto, invento uma história e digo, ó, tá aqui, ó. Aí pronto, tudo que eu estou dizendo é verdade, porque tá aqui escrito. Gente, isso é uma coisa absurda. A Nadir, pelo menos, disse que não viu criança. A Nadir fala que foi várias vezes, que perdeu as contas de quantas vezes foi ao inferno, mas que ela nunca viu criança. E olha que a Nadir conhece o inferno, hein? Para conhecer o inferno igual a Nadir, nem Satanás. Nadir conhece. Lembra aquela... Caralho, mano. Véi, esse povo assim da doutrina aí, esse povo é doido, moço. Esse povo é muito biruta. E dizer que essas coisas não existem. E ainda vem com esse papo furado agora. Olha, música do Pedro e Pino. Lembra da música? Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a direção. Pois é. A Nadir, se soltar ela no inferno, ela canta isso. Eu conheço cada palmo desse inferno. A Nadir não viu criança. Não viu. Vamos lá. Segundo a Bíblia, a criança ela era desmamada, se eu não me engano, tá escrito. Eu não sei como é que esse povo da sã doutrina, a maioria, principalmente que conta as desmamada, né? Tá parecendo aqueles bezerros. aventuras da... Tá parecendo aqueles bezerros quando é desmamado. Rapaz, eu tô achando que esse bezerro tá bem desmamado, hein? Sério mesmo, tá muito bem desmamado. Ô Nadir, que contam esses arrebatamentos, a maioria que conta esses arrebatamentos, eles falam briba, igreja, pode observar, igreja, bríblia, vamos lá. Com 6 anos, né? Que ela era desmamada, que ela passava da fase de bebê para ser criança, né? Então a criança a partir de 6 anos ela vai dar conta, a partir de 7 anos, 6 anos ela vai dar conta diante de Deus do que ela fez, né? A idade ele não falava, mas a criança ela tinha em torno de uns 6 anos, né? bom galera, eu vou fazer um corte aqui nessa parte, entendeu? Pra gente fazer já a continuação, pra gente acabar, beleza?
Fala galera, a continuação das visões do inferno. É, essa jovem não tem jeito. Ela passa dos limites ao falar que foi arrebatada ao inferno. Caraca, meu Deus do céu, que mundo é esse? Eu juro pra vocês, ninguém com esse pensamento teria uma visão tão, tão assim impressionante, né? É como se você estivesse vendo alguém indo para o inferno. Rapaz, essa jovem aí bebeu água com sal, entendeu? Ela gosta tanto de um sal que ela viu que o negócio ia ficar preto para ela. Olha aí. Quando eu desci 2 degraus assim, eu olhei o mar de fogo à minha direita. E era um mar de fogo que o senhor mostrava em visão, sapatos de salto, sabe? Quando eu olhei aquele mar de fogo enorme, enorme, era muita gente. O fogo subia 3 metros de altura e caía nas pessoas. Você via assim as pedras. O bom desse seu mar de fogo aí é que o pessoal não precisa do sol para se bronzear, né? Já toma banho e se bronzeia ao mesmo tempo. Vamos lá. Das pessoas deformadas. Tinha pessoas que você via bicho saindo de dentro do ouvido, entrava no nariz, entrava na boca, e a pessoa gritava. E o fogo, ele queimava tanto que as pessoas, elas só, dentro do fogo, elas ficavam pulando, em desespero. Volto a repetir e perguntar, jovem. Uma pessoa que está dentro de um mar de fogo, e é um bichinho entrando e saindo do nariz, vai incomodar em quê? Não sei. Não sei. Fazer igual ao meme. Não sei. O fogo, ele chegava assim a cobrir os ombros das pessoas. E como ele subia, eles atingiam o rosto das pessoas também. E as pessoas, elas ficavam pulando, uma se jogando por cima da outra, para se amenizar no fogo. E aí, o varão de branco apontou para uma jovem, né? E aquela jovem gritou e falou assim: eu estou aqui porque eu usava salto alto, mas eu estava certinha na igreja. Só por conta do salto alto eu estou aqui. E aí eu fui andando. Quando eu olhei para minha esquerda, eu via também. Eu quero ver onde fica o mar dos mentirosos, né? O mar dos mentirosos deve ser um negócio assim, né? Vamos lá. O senhor me mostrava em visão. Eu estava no inferno, mas eu tinha uma visão lá, que eu via pulseiras, todos os tipos de corrente, tudo. E aí, eu vi uma jovem, né? O varão de branco apontou para aquela jovem. Não, mas a musiquinha foi eu que botei, viu? A coisa fica muito mais tensa. Então a musiquinha aí de fundo é por minha conta. E ela gritou: eu tô aqui! Porque eu usava pulseira, mas eu tava certinha na igreja, não fazia mais nada. Ah! E ela gritava. E eu fui andando, né? Vou deixar a palavra para meditação lá em Ezequiel 23:40, né? Só para meditação. E eu fui andando. Quando eu olhei pro outro lado, do lado direito, eu vi um outro mar de fogo enorme. Aí o senhor me mostrava em visão, camiseta regata, camiseta tomara que caia, camiseta de alcinha, e aquela monte de mulheres. Eu vi uma mulher que gritou e ela falava assim: eu tô aqui porque eu usava esse tipo de camiseta, por isso que eu tô aqui. E ela gritava. É como se não tivesse fim, né? Ela gritava. E quando ela falava, as pessoas que estavam gritando paravam de gritar. Quando ela terminou de falar, as pessoas tornavam a gritar. As pessoas paravam de gritar só para mim ouvir a voz dela. E o senhor dava aquela passagem, né? Vou dar para a meditação da igreja. 1 Timóteo 2:9 e Apocalipse 16:15. Amém? Meu Deus do céu. Gente, aonde esse mundo vai parar, gente? Mano, é tanta falsa visão, mas tanta falsa visão que não dá nem pra escutar aquilo que essa senhora, essa jovem imaculada, consegue manipular a cabeça das pessoas, né? Velho, hoje as pessoas estão ficando meio pinel das ideias, mano.
Hoje, sei lá, hoje pra mim é tudo novidade. Ver uma pessoa desse tipo, dar uma visão dessa, falar que viu alguém no inferno, bicho, é muito perigoso. Também fui andando e eu via também um outro mar de fogo enorme, muito grande, muito grande. E lá eu via de Deixa o Gilvan Sampaio. Fica à vontade, Gilvan Sampaio. Viu? Fica à vontade, meu filho. Denunciar de quê? Hã? Você vai denunciar, fique à vontade. Agora depois espere. Porque esse pessoal pensa que é o seguinte, eles querem denunciar, fazer processo, que depois fica por isso mesmo. Que se não der nada, fica por isso mesmo. Vá lá, meu filho. Fique à vontade. Apresente argumento aí, vá, que é Gilvan Sampaio, né? Vá, você faça isso aí. Vá lá, abra. Vá, que eu vou até o Brasil aí para poder responder. Vá. Agora espere depois a rebordosa de volta. Eu pegar tudo isso aqui que eu tenho de material, as sandices de vocês, que vocês falam pra gente, viu? Fica à vontade. Não tem problema não, viu? Você é que eu tenho medo, rapaz? Hein? Você é que eu tenho medo? Vá lá. Denuncie. Abra o processo. Agora apresente argumentos sólidos. Porque depois, quando o processo, aí você vai receber a rebordosa de volta. Viu? Tá mexendo com o menino aqui, rapaz? Pode se orientar. Tô esperando, viu? Pode fazer. Tô esperando, vou ficar esperando aqui. dirigentes, muitos dirigentes, obreiros da igreja, e eu via um diácono. Era pessoas que. E o resto era tudo membro. O senhor falava que, né, que tinha essas pessoas. E aí, um homem gritou e falava assim: Eu estou aqui porque eu olhava para a mulher e a cobiçava, mas eu não cheguei a cair com ela, não. Eu só olhei e cobicei e não pedi perdão. Né? Tá aí lá em Mateus 5, 28, né? Que é pecado também. E ali eu fui andando, né? Quando eu fui andando, eu cheguei em um outro mar de fogo enorme. Pastor de quê? Gilvan Sampaio. Pastor de quê? De onde? Né? É só aí, querido. Vá lá, caia pra cima. Venha. Pode ir. Enorme, enorme. Que tinha umas pessoas que também saía bicho delas e elas ficavam gritando, gritando, gritando. E uma mulher com um grito assim tão apavorante, ela gritava assim, ela falava assim: Eu estou aqui porque eu passava a revelação da carne. Eu falava que Deus estava dizendo, sendo que Deus não estava dizendo nada. Eu mentia! Eu mentia! E ela gritava. Ela passava a revelação da carne. Ela falava que Deus estava falando, mas Deus não estava falando nada. Ela mentia. Lá em Mateus 7,15, né? Diz Mentira. que acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Amém? A Bíblia Sagrada fala, né? E aí eu fui andando, eu vi um outro mar de fogo de uma jovem que ela gritava, ela falava assim: Eu pulava na carne. Eu pulava na carne, mas eu era batizada com o Espírito Santo. Pode ir pro YouTube, pra onde quiser, Joelma. Já fizeram isso, inclusive, uma igreja poderosa aí no Brasil. Já falei isso aqui, já mostrei processo e tudo. Vá, meu querido. Denuncie. Vá. Você tá pensando o quê? Que eu dependo do YouTube, é? Hã? Você acha que eu dependo minha vida, eu dependo do YouTube aqui, querido? Hein? Vá. Faça isso aí. Sabe o que é que vai acontecer? Eu vou fazer, depois que você fizer a denúncia, que eu recebi o comunicado, eu vou fazer um processo tão bem feito nesses canais aí, que aí sim nós vamos ver. Porque aí eu vou fazer, bem feitinho. Em cima dos canais de vocês, mentirosos, que ficam falando essas coisas aqui. Tacando terror nas pessoas. Viu? Misóginos, machistas. Aí vamos ver. Gente. O reverendo Rafa ele ficou bravo. Mas com razão, porque um cara vai falar que vai processá-lo. Ah, menino, o cara tem que ser muito homem pra fazer isso. Sério mesmo.
É só você aí, querido. Fique tranquilo, fique à vontade. Não se preocupe não, que o que eu já tive foi isso aqui. Já mostrei processo. E não foi você não, viu? Não foi você não. Foi a igreja poderosa aí no Brasil que eu mostrei o processo aqui, inclusive. Pode cair para dentro. Ele tá aqui, gente, eu não sei nem se ele tá aqui. Não sei nem se ele tá aqui. Não sabe nem o que tá falando. Fica à vontade, querido. Tá? Eles pensam que é assim, gente. Eles vão lá e denunciam, aí pensa que o YouTube já vem e passando. Tá pensando que é assim que faz. Ela estava dentro da igreja, ela via, Deus estava usando ela em língua estranha. Mas ele tá assistindo. Ele não tá aqui no chat, mas ele tá assistindo. Vá, denuncie, rapaz. Vamos lá, que eu vou receber o comunicado aqui. Denuncie. Tá? Quando ela abriu os olhos, ela viu todo mundo pulando, ela começou a pular também. Lá em Efésios 4:30, fala: não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado para a vinda do Senhor. Então nós não podemos entristecer ele. E eu fui andando. Eu vi um mar de fogo que tinha milhares de mulheres com o rosto deformado mesmo. E aí o varão de branco apontou para uma jovem e ela gritava desse jeito mesmo: eu estou aqui porque eu passava maquiagem mesmo. Eu passava. Desse jeito ela gritava, e ela começou a gritar depois, né? Lá em 2 Reis 9:30 fala, né, de Jezabel também, né? E a pessoa está mudando o natural de Deus, né? E aí eu fui andando. Eu vi um mar de fogo assim, que eu via 3 pessoas, eu via 2 mulheres e um homem, e as outras pessoas eu não via, porque o fogo cobria. Essas só eram as 3 pessoas que eu vi, o resto eu não via. E aí, Vocês estão percebendo aí o que é que esses fanáticos, o que é que passa na mente deles? Esse Gilvan aí, tal de Gilvan Sampaio, é um exemplo. Vocês viram como é que funciona a mente deles? Que não tem nada, é tudo atrás de dinheiro. Não tem nada de crente, não tem nada de nada. É isso aí, ó. São fundamentalistas, pessoas que não têm qualquer tipo de sentimento por ninguém. O negócio deles é dinheiro. Eles querem cercear até o seu direito de opinar, de falar, de dizer aqui, de você contrapor. Por quê? Porque tudo que eles dizem é mentira. Eles nem acreditam nisso aí que eles dizem. Nem acreditam porque sabem que é mentira. Aí eles querem te calar, porque pode perder a boquinha, claro. Claro, querem perder a boquinha. Porque eles andam com medo, tem medo de morrer, tem medo de, sabe? Aí preguiçosos, querem ganhar dinheiro no mole. Aí quando aparece alguém aqui para refutar, para mostrar o erro, eles ficam tudo agitadinho. Ai, vou processar, vou denunciar. Coitados. Vamos lá. Não, não gosto não. É isso aí, decisão. Não gosto não. Reputação, porque não tem Deus nenhum, eles. Porque se tivessem certeza e convicção, ficariam na deles. Olha, deixa o Rafa falar sozinho. Ele tá indo pro inferno mesmo. Mas eles sabem que é mentira, que eles inventam isso aí. Aí ficam nervosinhos. Vou denunciar. Vou bochechar. falava assim, ó, que estava ali porque roubava o dinheiro da livraria. Por isso que estava ali. Roubava o dinheiro da igreja, né? E lá em Malaquias 3:8, roubarás, homem, Deus, todavia vós me roubais. Roubava mesmo? No dízimo e nas ofertas, né? Então, tá lá em Malaquias 3:8, né? E aí eu vi um outro mar de fogo que eu via só um homem. E aí ele gritava, ele era... Caralho, velho, essas falsas visões são demais, hein? da igreja. Ele gritava assim, eu estou aqui. Olha o Gilvan, né? Ele tá assistindo. Você sabe o que eu tava pensando hoje de manhã, Gilvan? Você sabe o que eu tava pensando hoje de manhã? Eu falei, olha, eu acho que esse vai ser meu último vídeo nesse estilo aqui. Último vídeo.
Vocês lembram que eu falei do outro lá que não ia passar, não ia falar mais no nome dele? Pronto, acabou. Eu acho que vai ser meu último vídeo nesse estilo. Pois eu vou continuar. Eu vou continuar. Só porque você falou o que você falou. Eu vou continuar só por isso. Vamos lá. Mas não era pra mim estar aqui, não. Era pra ele estar aqui. Era pra ele estar aqui. Ele estava no inferno. Ele estava no inferno porque ele odiava um irmão da igreja. E quando ele estava lá no inferno, ele falava que era pro irmão estar lá. E não ele. Era pro irmão estar lá. Ele dentro da igreja, ele sentado no banco, o irmão em outro banco. E ele lá, com aquele ódio muito grande do irmão, dentro da igreja. Quando ele morreu, ele foi pro inferno. Porque ele odiava. Nem lá em 1 João 4, 20 e 21 diz: aquele que diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão ao ver, como poderá amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ame a Deus, ame também aos seus irmãos. Amém? Então ali eu fui andando também. Eu via também, quando eu fui andando assim, eu já achava que eu estava sempre perto. Eu falei: Senhor, obrigado, Senhor, eu vou contar para todo mundo. O Senhor falava assim: acalma, que na hora que eu vou te levar é pior, para você contemplar. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu via como se fosse tipo um precipício, sabe? Um alto de uma montanha, tipo um precipício. E lá em cima daquele precipício era muita gente chegando toda hora. E aquela barra de ferro, tipo uma barra de ferro enorme, assim, muito grande, mais tipo uns 10 metros. E não derrete não essa barra de ferro no inferno? Gente, 5 metros, mais de todo esse calor. 10 metros, acredito, que era muito grande, empurrava aquelas milhares de pessoas e as pessoas caíam num grande lago de fogo. Ele era muito fundo e o fogo subia quando as pessoas caíam. E eu falei assim: o que são essas pessoas? Por que tem tanta pessoa caindo toda hora no inferno? E ele falava assim: este lago é preparado para aquele que se encontra em cima do muro. Quer dizer que todo mundo se encontra no muro. Aí quer dizer que todo mundo vai se encontrar com essas pessoas no inferno. Caramba, boa visão, viu? Mas essa sua visão não é tão boa assim. Aí ele falou assim: Raquel, eu não quero ninguém pela metade, é todos por inteiro. Ou serve a mim ou não serve. Ô, senhorita Raquel, você tá distorcendo as coisas. Em nenhum momento ninguém se tocou nesse tipo de assunto. De falar que viu no inferno, que viu não sei, que viu não sei do que, não sei do que, não sei do que. Mas, se essa sua visão for tão assertiva, minha amiga, é melhor você procurar um jeito de entender as coisas. Era dessa forma que eu via. E aí, eu vou estar contando para vocês primeiro toda a parte que eu vi no inferno, né? Porque esse foi meu primeiro arrebatamento. Meu Deus, como que uma pessoa dessa fala que que foi no inferno? Cara, é muita maluquice. Deus mostrou o inferno. Eu tive 4 arrebatamentos, né? Mas nesse primeiro arrebatamento, o Senhor 4? Não chega nem uns 3. também me levou lá no céu. Na fila do céu eu vi tudo, né? Mas eu vou continuar contando o outro arrebatamento que eu vi o inferno também, para depois eu contar essa parte do céu, né? Então, nesse outro arrebatamento eu via gaiolas, que tinha pessoas que pintavam as unhas e passava base nas unhas, sabe? Pintava. Ô, senhorita Raquel, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Você falar que as pessoas que pintam as unhas vão pro inferno? Caraca, mas pelo amor de Deus, mulher. Pelo amor de Deus. Tudo seu é inferno, 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 inferno. Tudo seu é isso. Tudo isso você se baseia em uma coisa: no inferno. É só isso que você pensa. As unhas, passava base e tirava as cutículas. Eu via dentro de gaiolas. Os dedos dela era comidos, era apodrecidos os dedos dela, né? Lá em 1 Timóteo 2,9, vou deixar para a meditação da igreja, né?
Gente, esse pessoal tem que ser estudado. Sinceramente. Que absurdo. E o local do. Tem que ser mesmo. Esse povo tem que ser estudado pela NASA, entendeu? Pra eles entender o que eles pensam, entendeu? Daqui a pouco essas pessoas vão falar até de terra plana. Vocês duvidam comigo, Igor, que esse povo vai falar de terra plana? Porque se eles falarem isso, rapaz, pode vir um teólogo que ele não conhece de porra nenhuma de uma de terra plana. Aí vai o outro idiota lá que falou que falou do Big Bang. É outro idiota que só sabe falar besteira. Da tortura, o local do castigo, é diferente do que a Nadir viu. Né? O pessoal que pinta, você vai ver que cada um inventa. Ela viu gaiolas. Né? O Sol Marques é o seguinte, olha só, deixa eu te falar. Essa jovem, ela quando deu esse aí testemunho de ir ao inferno e ao céu, ela pelo menos era obreira da Deus e Amor. O que é que tem a ver com a Nadir? Nadir foi da Deus e Amor, cerca de 30 anos ou mais da Deus e Amor. E outros que estão aparecendo aí contando os testemunhos, relatos de idas para céu e inferno, também, coincidentemente ou não, tem isso aí. Né? Elas são dissidentes da Deus e Amor. Claro que tem outras igrejas também que aparecem, mas parece que a Deus e Amor sei lá o que é que acontece, eu acho que um vai copiando o outro para querer se mostrar que também é espiritual e acaba criando. Né? Então, por isso que eu coloquei aí a versão jovem da Nadir. E esse povo doente que fica aí agitado quando a gente está falando, mostrando o erro, até para que esse povo se liberte, né? É porque eles querem tomar dinheiro dos outros. Eles querem dinheiro fácil. Né? Não querem contribuir com a nação, com a sociedade. Querem ficar nesse enrolation aí, nessa mentirada, nessa invencionice. Ah, mas como eu queria que um deles viesse com um negócio de processo, de não sei o quê, para eu cair para cima mesmo. E mostrar o quanto esse pessoal, com esse tipo de conversa, influenciam pessoas negativamente. Porque mentem, inventam, e eu poderia fazer até um dossiê. Olha lá se eu não fizer. Um dossiê mostrando, parte por parte, o que é que esse pessoal... As contradições entre eles, os absurdos, as heresias, as mentiras, as invencionices que esse povo faz, porque, gente, isso adoece a sociedade, já falei isso. Por osmose, ou esse pessoal é o subproduto desse sistema religioso aí caído, ou eles estão lá no comando. Provavelmente esse aí que apareceu dizendo que vai, né? Seja um desses que estão aí enganando os outros, querem continuar enganados, porque eles querem arrancar dinheiro fácil das pessoas. Simples assim. Vamos lá. Elas todas engaulhadas e gritavam em desespero. Eu cheguei também numa sala e eu vi uma televisão. Se você viu uma televisão, é de quantas polegadas? De 10, de 20, de 30, de 40, de 50 polegadas, de 60, 80, 90, 100 polegadas. Eu no inferno, o Senhor me mostrava... eu estando lá no inferno, o Senhor me mostrava uma casa em visão. Eu estando lá no inferno, eu vi uma casa em visão. E na televisão tinha 3 demônios. Só que aqueles 3 demônios, eles tinham cara de animal. E eles tinham uma língua enorme. E a pele desses demônios, ela era cor cinza. Eles tinham aquela... E aí, o corpo ficava para dentro da televisão e as cabeças enormes, assim, umas cabeças enormes para fora. É tipo umas cabeças, assim, sabe? Do tamanho de uma cabeça, assim, de boi, só que era enorme mesmo. E o corpo... A outra que saiu da Deus e Amor disse que ela, chamada missionária Tina, ela vê o olho de uma serpente na televisão.
Agora, olha só. Essa jovem diz que é arrebatada ao inferno. Arrebatada ao inferno. E no inferno ela tem uma visão de uma casa na terra. Com a televisão. Ah, meu Deus. Joga pra dentro da televisão e só a cabeça pra fora. Era assim, aqueles demônios. E aí eu via uma casa de uma mulher. Tinha um sofá enorme assim, e 5 mulheres sentavam assim no sofá. Era uma família crente, sabe? E ela estava com saia, composta, tudo, e ela sentava assim no sofá para assistir televisão. Aí quando elas sentavam para assistir televisão, daqui a pouco eu olhei para elas e elas já não eram mais 5 mulheres crentes. Elas eram 5 cobras e 5 demônios. Eu olhava elas viravam cobra e elas começavam a rastejar pelo chão, pelo sofá, subir assim. E aí eu falei, meu Deus, essas mulheres virou cobra, Jesus, essas mulheres agora são demônio, como assim? Aí o varão de branco falou assim, todo aquele que assiste televisão não tem parte comigo, não adianta, não vai subir. Essas são como as virgens loucas, orando, se santificando, porém não vigiando, não tem parte comigo, precisa me aceitar de novo. Ele falava dessa forma. Então tinha pessoas no inferno por conta que assistia televisão, né? Pessoas da igreja que assistiam televisão, pessoas também do mundo. É mesmo? Então quer dizer que nós não podemos assistir televisão. Não podemos assistir um jogo de futebol. A gente não pode assistir o Flamengo jogar. Mulher, para com essa visão. Essa visão que você tem, meu amigo, é uma visão que não dá. Não dá mesmo. Me desculpa querendo você ou não, mas isso aí é uma loucura. Isso aí já é uma loucura. É uma loucura total. Mas, assim. Mas eu não tô nem aí. Mas o bom é que todo mundo sabe disso. Ai, ai. Mas é isso aí. É isso aí, vamos lá. Ai, meu Deus. Esse povo é cheio de marola doida. Né? Que assistia também. E lá eu fui andando, eu vi um mar de fogo. Eu vi um homem que amava mais o seu dinheiro do que a Deus. Ele estava ali porque ele amava a riqueza deste mundo mais do que a Deus, né? E ele estava ali. Eu vou deixar a palavra para meditação lá em Tiago 5:2 e lá em Lucas 18:25 também, né? E eu fui andando. Eu vi um mar de fogo, porque a maioria dos mares de fogo que eu via no inferno parecia como se fosse reta, funda, reta, igual a piscina, sabe? Mas aqueles mar de fogo que eu comecei... Não foi rio, não foi mar. Você deve ter visto o rio, né? Vários rios. Vai ter mar sim, hein? Nem aqui, né? Nós temos o Oceano Atlântico, o Índico, o Oceano Pacífico, né? Nós temos aí, enfim, ela viu um monte de mar no inferno. Gosta de praia, gosta de mar. Se televisão é pecado porque eles estão usando a internet. Pois é, gente, é a pergunta que eu sempre faço. Eles detonam a televisão, o aparelho televisor, e eles estão com a tela. Gente, eu não sei o que é que eles acham da diferença ou até de um celular, de um smartphone para uma TV. É porque já está cauterizado, isso é coisa que vem lá do passado. Tang na mente deles. Aí eles vão reproduzindo e não percebem a evolução. Não perceberam. Não vai demorar muito começar. A próxima geração, né, já vai dizer, o celular, o YouTube, mas eles não vão falar, porque aqui eles ganham dinheiro. Entendem? Na televisão eles não ganham. Por que eles não criticam o YouTube? Onde eles têm canais, o Instagram,
o Instagram, o Facebook. Por quê? Porque eles ganham dinheiro e na televisão não. Para que eles tenham um programa na televisão, tem que abrir a mão, o bolso, a carteira é muito dinheiro. Por isso que o do chapelão fica chorando, né? Estou precisando, Brasil. Preciso de 100 mil pessoas com R$ 1.000 cada um para pagar a televisão, porque é caro. Agora aqui é de graça. Por isso que eles não detonam o YouTube, não detonam o Instagram, o Facebook. Por quê? Também por isso. Agora, se lá na televisão, a emissora que fosse, eles tivessem oportunidade de estar falando, não. Aqui não. Para de mentir. Aqui é de Deus. Vamos lá. Quer ver? Você vê quem está na televisão, detonando a televisão? Ei, para de Aqueles mentir, mano. televangelistas que estão na televisão detonando a Para de televisão, dizendo que é do mentir. diabo? Não, né? Claro que não. Era mar de fogo tipo em forma oval. Só que nas lateral, embaixo, em volta, tudo tinha como se fosse facas pontiagudas, um monte de facas pontiagudas. E lá nesse mar de fogo era jogada as mulheres que usavam anticoncepcional. Elas tinham o peito arrancado e pendurado só com a pelinha de baixo, mas Meu Deus. Olha aí, mulherada. Olha aí, mulherada, ó. Essa é pra vocês aí, ó, que usa silicone, ó. Olha o que essa jovem tá falando. E isso eu fiz uma thumb agora. Eu fiz uma thumb lembrando dela. Mas ficou engraçado. Só isso que ficou. o peito não caía. Elas ficavam assim sangrando, sabe, gritando. Você viu o corpo. É isso que esse Gilvanzinho aí não vê. Esse tipo de coisa aí, ó, aqui na plataforma, que deixam pessoas aterrorizadas, né? Cidadão. Isso aí você não vê, né? Tá uma maravilha isso aí pra você, né? Isso aqui vocês gostam. Boa tarde, Lisboa, Portugal. Olha aí, Luzia. Muito obrigado, Luzia Leivas Teixeira. Grande abraço aí. Saudades de Lisboa, né? Agora eu estive aí um dia desse. Mas eu gosto muito de Lisboa. Moramos lá 4 anos. Gosto muito de Lisboa. Me sinto em casa, não sei o que é. Lisboa, aqui em Porto, eu gosto muito aqui de Porto, né? Assim também. Portugal como todo. Agora, Lisboa, eu acho que foi porque morei 4 anos. Foi, né, primeiro lugar onde moramos aqui em Portugal. Então, eu tenho um carinho muito grande por Lisboa. Então, quando eu chego aí, que eu vou a Lisboa, eu me sinto em casa, né? Me sinto assim, como se estivesse em casa mesmo. Mas, enfim, obrigado aí, Luzia, tá? Muito obrigado. Vamos lá. Dela assim todo cortado por conta daquelas lanças. Esses mar de fogo que eu via foi os piores mar de fogo que eu nunca imaginei ver na minha vida. E aí ela estava toda assim cortada, assim, o seio cortado, mas elas continuavam ali vivas. E eu falei, que elas estão aqui? O senhor falou, porque elas usavam anticoncepcional. Meu Deus. E eu fui andando. Eu vi o mar de fogo das mulheres que usavam calça também. Meu Deus do céu, vocês acham, gente, pelo amor de Deus, vocês acham, isso aí, todo esse tipo aí de criacionismo, de invenção, alguém começou com base no Inferno de Dante, da Divina Comédia. Você acha que teria diferença? Vocês acham que Deus iria se preocupar em criar um ambiente? Não, aqui é para quem usa esmalte. Não, aqui é para quem corta as unhas. Não, aqui é para quem usa salto alto. Não, aqui... gente, para com isso. Coisa absurda um negócio desse. Amor de Deus, te pesa, velho. Pode ser o mínimo. Qual o canal dela? Atenção. Canal Busca Atenção. Aí era um mar de fogo que era para as mulheres que usavam calça. E ali eu fui andando. Deixar também a palavra de... E tudo é mar, viu? Mar de fogo para quem usa calça, mar de fogo para quem usa salto alto, mar de fogo para quem é tudo mar. Tudo mar. Meditação Malaquias 3:18, amém? E ali eu fui andando. Quando eu... Perceba o seguinte, me desculpe, gente, mas eu tenho que parar mesmo, interromper para estar falando, né? O fair use chamado. Que
pastorzinho aí desconhece, não sabe nem o que é isso. Não é o fair use, não sabe nem o que é isso. Então vamos lá. Ela vê mares, são os mares. Eu vi o mar das mulheres. A outra, a Tina, viu alas. Ixi, Maria. Isso aí já é loucura demais. Bom, gente, vamos cortar essa parte e já vamos Salinhas. pro final, beleza? Bora. Oi. É isso aí. Fala, gente. Terceira parte do vídeo. Né, você viu aí que a mocinha já começou com essas visões de longo alcance. Essa menina já é o mal da vida de muitos, né? Mas sim, a gente não pode duvidar, porque é uma mocinha que já entende da vida, né? A vida ensina como você ser um babaca e um enganador, né? Ainda, né? Você acaba sendo enganado, dominado, fudido, mas ao mesmo tempo a pessoa só quer saber daquilo que é bom. Salinhas até, ela fala em salinhas. Viu salas. Outras veem celas. Tem um aí que diz que é jornalista, que ela vê celas. Essa vê mares. Aí eu vi a ala das mulheres que usam salto alto. Eu vi a ala das mulheres que pintam as unhas. Eu vi a ala. Essa aí vê mares. A outra viu celas. Negócio, hein? A outra, Nadir, viu tachos. Eu fui andando, eu cheguei no Mar de Fogo, que eu vi uma mulher, uma única mulher, não tinha mais, era só uma. E aquela mulher, o Varão de Branco falou que ela estava aqui porque ela tinha um bebê recém-nascido e ela usava o pezinho do bebê para sentir os desejos dela carnal, por isso que ela estava ali. E eu fui andando. Quando eu fui andando... De onde ela tirou isso? Eu nunca tinha ouvido falar num negócio desse. Meu Deus do céu. Eu cheguei no Mar de Fogo dos Estrupadores. Eles também estavam no Mar de Fogo que tinha um monte de lança, um monte de faca pontiaguda, aquele monte de coisa neles. Além de o Mar de Fogo, o fogo tá queimando, tinha aquelas lanças. Então eles tentavam escapar e se cortavam todinhos. Então eles tinham muito cortes no corpo todo, o corpo todo cortado. Mas mesmo assim eles não morriam. Eles não morriam. Lá em Romanos 6,12, eu vou deixar para meditação de vocês também. Quando eu vi o mar dos homossexuais, né? Era muito grande o mar deles. E também era um mar oval, não era um mar reto. Era um mar oval, cheio de lanças no fundo. Só que quando eu olhava para eles tinham o crânio partido no meio, a cabeça aberta, como se tivesse, sabe, como se decepado e pendurado uma parte do crânio para trás, e os miolos, a massa cefálica saía para fora, e junto da massa cefálica saía bichos e entrava bichos de dentro do crânio deles. E aí eu fui andando. E aí eu via um monte de lagos vazios, muitos lagos vazios. E eu falei assim, nossa, tá tudo vazio, você tá me mostrando mar. Esse inferno tá que tá, hein? Mares, lagos, rios. O negócio tá... a paisagem lá tá terrível. Pois é, Lia Costa Pinheiro. Para que Jesus morreu na cruz? Era só colocar na Bíblia o que usar. Pois é, esse pessoal da tal sã doutrina, né, esse pessoal aí, que... Isso veio lá de trás, gente, esse tipo de argumento aí, né? Esse argumento falacioso aí vem lá de trás. Eles vão reproduzindo. Esse pessoal da sã doutrina oblitera. Esse pessoal ignora, não tem conhecimento bíblico nenhum. Por isso que vem essas invencionices. Seria muito fácil. Eu colocaria lá uma lista do que fazer e do que não fazer. Simples assim. Porque eles se acham santarrões, eles se acham dignos e merecedores do céu, porque eles cumprem regrinhas. Por dentro só Deus sabe o que eles fazem, né? Eles estão lá, só Deus sabe.
E o Hum. documento é igual ao vulcão, né? Com Brivier ali, ó. O Yellowstone. Ô, Só minha filha, esperando você o tá momento. de sacanagem. Você tá brincando com Então, a cara. faria-se uma lista. Pode, não pode, Quer e pronto. emprestar? Quem cumprir isso aqui tá salvo. Tá salvo, tá? É santo. Quem não, tá condenado. Lago vazio. E aí ele falou assim pra mim: não, quanto maior o pecado, mais fundo a pessoa está no lago. Então, quanto maior o pecado da pessoa, mais fundo a pessoa estava no lago. Tinha mar de fogo que eu não via ninguém, mas a pessoa estava lá dentro. E eu fui andando. Eu cheguei assim, eu desci dois corredores, assim, dois degraus. Cheguei numa sala enorme, que eu vi uma mesa, mas aquela mesa, ela era muito grande. E tinha todos os tipos de brinco. Sabe o que é? Justamente isso aqui, ó, que foi dito aqui, ó. Tiago, vou aproveitar esse comentário do Tiago. Vem cá, deixa eu perguntar. Para essa galera que vai me ver e tal e coisa, é pré-requisito não usar o plural da língua portuguesa? Pois é, Tiago, aí é que está. Esse pessoal geralmente, por sei lá qual motivo, Ai, não mais teve tarde esse aqui acesso vai ser meu react. ou estudado e não entenderam nada. Não aprenderam. Então é o seguinte, aí fica difícil realmente ler, interpretar, ou até ouvir e entender. Então eles compensam com esse tipo de coisa. Quer dizer, aquilo que é mais fácil dentro do sistema religioso, que são justamente as heresias, essas viagens astrais, eles captam e criam isso, inventam, para justamente tentar compensar esse déficit que eles possuem. Que é não entender nem quando leem, nem quando ouvem, piorou quando leem. Dá nisso aí. O exemplo tem. O cidadão lá, que eu não cito mais o nome dele aqui, né? O cidadão que eu não cito mais o nome dele aqui, eu vi pelo canal do André Carpano. André Carpano reagiu, uma reação dele, um react dele ao canal da Cátia Rosa de Saron. Ele abriu a boca e disse que eu não mandei o curso de teologia para ele, que ele queria. Sabe por que eu não mandei? Porque eu não prometi curso de teologia para ele, coisa nenhuma. Não falei curso de teologia para ele. Eu disse que daria um curso, seriam as aulas básicas da Bíblia. Foi isso que eu falei. Ele queria que eu pegasse, mande para mim por meu e-mail, era isso que ele queria. As apostilas em PDF e mandasse para ele. Para que se ele não sabe ler? Ele pensa que eu sou idiota. Ele não sabe ler a Bíblia, não sabe interpretar. Eu vou mandar um curso, ele não vai entender nada com nada. Vai interpretar ao bel prazer e dizer, olha, eu recebi o curso. Não, eu queria eu ia fazer vídeos, como eu disse, aqui pelo StreamYard, dizendo para ele, dando o direcionamento. Agora eles não entendem nada. Você dá um texto para eles simples, não é texto complexo. Eles não sabem interpretar. Imagine textos bíblicos que exigem estudo, pesquisa. Eles não sabem. Aí dá nisso aí, Tiago. O resultado desse aí, ó. O resultado é esse que você está vendo. Tá certo? É isso aí, Biratã. Esses religiosos se baseiam em sonhos, eles acham que sabem. Pois é. Ele quer empurrar a goela abaixo. E quando você começa a confrontar, aparece um palhaço desse que apareceu aqui, um negócio de historinha. Né? Porque eles não têm argumento. Não tem. Aí parte o outro, pegou lá o negócio e vai, vem aqui que eu vou pá, nas suas orelhas. O jumento de paletó que tem aqui na plataforma, ó, pá, nas suas orelhas. É isso que eles fazem. Eles não têm argumento. Não tem. E ainda que tivesse, fica calado. O Rafinha está errado, deixa ele lá, coitado. Deixa ele lá.
Gente, eles são tão sem argumento que o próprio Jason Ferrer rejeitou fazer lá. Falou, rapaz, ô Rafner, eu não vou. Jason Ferrer que é ateu. Falou, Rafner, não tem condição não, rapaz, de eu debater com um cara desse. Não sabe nada. Olha só, o Jason Ferrer ficou com pena. Eles não sabem nada, só sabem isso. São fundamentalistas, extremistas. Aí eles ameaçam com tudo. Mas, né, vai te denunciar, vou lhe bater. É isso que eles fazem. Pulseiras, piercing, colar, alargador, correntes, anéis, tudo. E aí, no final da mesa, eu comecei a ver presilhas. Presilhas, aquela bico de pato, uma presilha de flor grande, uma presilha de laço, aquelas presilhas de laço com rendinha que eu usava também. As outras, a maioria, era presilha de madeira. Tinha muita presilha de madeira também. Hoje eu tenho medo mesmo, né? E aí, Admitiu, aquele varão de Wagner, branco senão falou eu vou assim pra mandar mim: um double eis que biceps foi pra apresentado crianças inocentes para ter uma seu grande Deus. venda dessas presilhas. E quem usar será cobrado do sangue inocente daquela criança. E aí eu peguei e fui sair dali, né? Eu vou estar também contando outro arrebatamento, que esse já é o terceiro arrebatamento. E aí eu vou estar contando, né? Minha Nossa Senhora. Cara, tudo dessa mulher é, é arrebatamento, arrebatamento, não sei o que. Não fala outra coisa. Caramba, velho. Mano, essa mulher é o poço que grita. Entendeu? Se ela é o poço que grita. Olha aqui, esse aqui. Aqui, ó. Pronto. Aí aqui, filtrar. Vou mandar essa aqui. Uhum. Dá um ver. Pronto. Deixa eu ver. Hum, aí aqui já põe o fundo assim. Uhum.
Para de mentir, Valdemir. Para de mentir. Amor, para de mentir, Valdemir. Para de mentir, Valdemir. Para de mentir, Valdemir. Só. Para de mentir. Para de mentir, Valdemir. Valdemir. Valdemir, para de mentir, rapaz. Rapaz, para de mentir. Para de mentir. Para de mentir, seu derrame. Para de mentir, seu derrame. Aí está pude formar. Depois da balada, a gente quer o pau. Na horizontal, você é o macho. Eu sou um amor mau. Na horizontal, depois da balada, a gente quer o pau. Na horizontal, eu sou um amor macho. Eu sou um amor mau. Na horizontal. Ai, essa aqui ficou engraçada. Então vamos continuar. Eu Pra via acabar. o mar de fogo e eu andava assim, eu comecei a ver gaiolas. Dentro daquela gaiola estavam as mulheres que faziam chapinha, alisamento, progressiva, babyliss, gradativa, permanente. Tudo quanto é coisa no cabelo, né? Tudo quanto é coisa no cabelo. Ai, meu Deus do céu. Agora é progressiva. Agora é pintar cabelo, né? E aí quando eu vi aquelas milhares de mulheres fazendo dentro daquela gaiola, elas estavam em desespero, os cabelos delas assim, tudo pra cima, assim. E eu olhava pra elas, daqui a pouco, o Senhor me permitiu ter uma visão lá, desses negócios de chapinha, Deus teve um particular comigo. E aí eu via como se fosse uma multidão de bichinhos. Não sei, gente, eu não tô vendo o Gilvan aqui, não. O pastor Gilvan se desculpou. Não sei, eu não tô vendo aqui, não, gente. Eu tô procurando aqui. Gilvan. Tô achando, não. Olha, gente, é o seguinte. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu não tenho raiva de ninguém. Pode me refutar, pode falar, dizer que eu tô errado. Venha no argumento. Rafner, não concordo com você. Quanta gente tem aqui?
ateu, ateia. No nosso grupo, no nosso grupo tem a Soraya ateia, né? Nosso grupo do WhatsApp. Vê se eu vou fazer guerra com ninguém. Não faço guerra com ninguém, gente. Eu acho que eu tenho direito de me expressar, de refutar. E quantas vezes eu sou atingido, ainda que indiretamente, a minha família, minhas filhas, minha esposa, minha mãe, vocês que são minhas amigas e são atingidas, chamadas de pombagiras. Tem aquele elemento lá daquele canal que ele não pode tocar no nome da esposa dele, hein? Eu desconfio dessas coisas, que até agora ele não mostrou a certidão de casamento. Eu estou acompanhando lá pelo André Carpano, ele até agora não mostrou a certidão de casamento dele, já que ele é tão santo assim. E que tenha. Agora, na esposa dos outros, ele fala, né? Covarde, que diz que ia pegar lá os pedaços de madeira e ia bater nas minhas orelhas. Coitado dele. Então, assim, mas eu não tenho raiva de ninguém. Meu negócio é aqui, ó, na base da argumentação. Agora, quando dá uma de valente e vem pro meu lado engrossando o pescoço, aí pronto. Aí o Raf, né? Deixa de ser aquele gentleman. Um cidadão aí desceu o rei em mim, eu já estava até esquecido dele, lembrei agora falando com vocês. Desceu o rei lá falando de gentleman, né? O gentleman. Vocês pensam que eu ligo, gente? Não ligo, não. Não ligo, não. Qualquer um pode me refutar. Qualquer um pode me dizer que não concorda comigo. E eu jamais vou ameaçar ninguém aqui porque eu não concorde com ela. Agora, na hora que diz, vou partir para isso, eu digo, bora. Bora. Você quer? Bora. Você quer? Então, já que você quer, aí eu não corro, não. Viu? Aí eu não corro. Obrigado, Sol Marques. Mais uma vez aí, mais um superchat. Vamos lá. Tipo parecendo como se fosse barata, barata do tamanho de um limão, pegando fogo. É tipo como se fosse barata pegando fogo, mas ela milhares vinha assim pelo chão da gaiola. A pessoa já Milhares pela gaiola, é? Meu Deus do céu. Que mundo é esse, gente? tá no inferno. Fogo para todo lado. Mar de fogo, rio de fogo, lago de fogo, parede de fogo. Para que ainda barata de fogo? Barata de fogo. O problema é barata voadora. Para mim, aqui não tem, né, gente? A gente não vê aqui barata como a gente vê no Brasil. Não tem aqui. Barata. O problema da barata não é a barata, é quando ela resolve voar. Às vezes você está ali, você acorda, olha e vê na parede uma barata. Até aí tudo bem. Você olha para a barata olha para você. Você fica torcendo, você não quer levantar para a barata ir embora. Até aí tá tudo bem. O clima é tenso, mas não tanto. O problema é quando a barata voa. Não tem homem, né? Até os homens correm. Você pega a sandália e vai lá, ó. Pra matar a barata. Cheia de... Aí você vai assim. Daqui a pouco a barata... Pronto. Vai! Leva a porta nos peitos. Ela tá falando de barata de fogo aqui, hein? De fogo. Se for voadora, piorou. Vamos lá. Subia nas mulheres. Então, quando eu olhava para as mulheres, eu não via elas, eu só via os bichos nelas. Elas eram forradas de bicho, nem dava para ver o olho, nem dava para ver a boca. Os bichos tudo pegando fogo. Aquelas baratas pegavam fogo e queimava elas tudinho, mas elas não morriam. E eu fui andando. Porque Deus, ele fez o nosso cabelo natural e Deus, ele quer que nós ficamos natural para ele. Eu cheguei também numa gaiola que eu via pessoas que faziam A mesma conversa que o Boca de Motor falava. Ah, não sei o que vocês
Vocês têm que fazer a obra natural, não sei o quê. Ai, tomar banho na solda, moço. Musculação, tudo dentro da engaiolado. Peraí, ô senhorita Raquel. Senhorita Raquel. Que preconceito que você tem em contra pessoas que fazem musculação? Que preconceito que você tem contra fisiculturista? Agora não pode fazer academia? Não pode? Não pode? Cara, eu não entendi essa sua, não. Não entendi. Eu não entendi. E você fala que viu as pessoas que faz musculação no inferno. É isso que você tá pensando. Meu Deus do céu. Eu via também gaiolas de pessoas que usava camiseta regata, que andava sem camisa. Eu via gaiolas com homens que usavam shorts. Eu via gaiolas. Meu Deus do céu. Mano, como que uma garotinha dessa, mimadinha. Cara, uma garota que vai falar uma coisa dessa é mimada. Cara, uma garota dessa não sabe nada de musculação, não sabe de nada do estilo de vida. Quem é essa mulher pra falar da musculação? Ô garota, deixa eu te falar. Ah, eu com 26 anos, eu tenho idade pra ser seu irmão, sabia? Eu tenho idade, sabe por quê? Porque você é uma garotinha muito pirralhinha, muito mimada. Ah, por mais que você com esse jaleco parecendo açougueiro, já deve ter pensado nisso. E eu via gaiolas que tinha homens que tinham os órgãos sexuais na testa. Meu Deus do céu. Gente, senhoras e senhores, se vocês são homossexual que viu essa moça falando, ó, eu não dou daqui 2 semanas, isso dá ruim. Porque, gente, eu vou te falar, sem mentira nenhuma. Eu respeito quem é homossexual, entendeu? Mas assim, mas são pessoas humildes. São pessoas humildes, que não mexem com ninguém, hein? Entendeu? Entendeu? Isso aí é fato. Mas vamos lá. Hã? Homem que tinha o negócio na testa. Tem um animalzinho que parece aquilo, né? Pendurado assim. O nariz, parece que é o nariz dele que fica. Meu Deus. Ela viu o homem na gaiola com um negócio na testa. Vocês não viram isso aí, gente? Eu ouvi. Eles tinham os órgãos sexuais na testa, porque eles pecavam no olhar. Ele ia lá e cometia masturbação por conta das mulheres. Tudo engaiolado. E eles ficavam dentro da gaiola gritando. Haja gaiola, minha filha. Tudo engaiolado. Imagem. Rapaz, tudo engaiolado. Esse foi um pretérito perfeito. Entendeu? Pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu acho que essa menina aí aprendeu verbos, né? Na infância dela, no dia a dia, no cotidiano. Mas deixa essa porra de lado. E tudo com o negócio pendurado na testa. Gritando. Eles eram atormentados por demônios. O tempo todo, o tempo todo. O tempo todo. E eles gritando, gritando. Além de a pessoa ela ter
o tormento de estar sendo queimada. Eu via como se eles também eram atormentados por demônios. No quarto arrebatamento que Deus mostrou, eu vi os viciados. Os viciados, eles Estão pensando que foi só um, já está no quarto arrebatamento. estavam dentro do mar de fogo que tinha lanças dentro deles. Aí, ó, você que é usuário de algum de alguma substância química, olha o que essa senhora tá falando. Ela fala como se nada tivesse acontecendo. E eles, é como se eles, sabe, forçar, é como se forçassem para vomitar, eles abriam a boca. Mas de dentro da boca deles, os bichos do inferno, eles são enormes. As larvas, elas são mais grossas que um dedo. E as minhocas, Hum, me conta essa história. Tu gosta de um dedo, né? Cara, eu não entendo você, garotinha. Você gosta de um dedo, filha da puta. Desculpa. elas são grossas igual cobra. Ele tipo forçava como se fosse vomitar. Ele abria a boca, saía a minhoca. Só que a minhoca, ela chegava a ter grossura de um copo. Quando ela passava assim pela garganta, ela você via ela passando pela garganta, mas saindo pela boca. Você via ela passando pela boca, pela garganta. E aí saía aquele bicho, aquela minhoca. E aí a pessoa continuava gritando. Daqui a pouco abria a boca e saía aquele bicho de novo. Aquela cobra. Aquela minhoca grande, né? E aí É cobra ou minhoca, minha filha? ele gritava, gritava, daqui a pouco saiu o bicho de novo. Era assim o tempo todo. Aquele bicho entrava e saía dele. Essas eram as pessoas que eram viciadas, né? Por isso que também eu já deixei o versículo acerca disso, né? E eu fui andando. Eu via o mar de fogo das pessoas que praticavam depilação e tiravam as sobrancelhas. As Meu mulheres, eu Deus. via, em cada pelinho que ela tirava da perna, do corpo, saía um bicho. Aham. Ô, gente. Gente, me desculpa. Alguém vai ter que parar essa garota, porque senão ela vai acabar falando besteira aí. E aí vai dar ruim. Vai dar ruim isso daí. Cada pelinho que ela tirava da pele do corpo, saía um bicho. Aquela larvinha preta que eu te falei, que é da grossura de um dedo. Como se fosse mais grossinho do que um dedo, sabe? Saía das pernas dela, em cada pelinho que ela tirava, saía o tempo todo. Elas gritavam. E elas pegavam a mão, seguravam os bichos e puxavam os bichos das pernas. Quando elas puxavam os bichos, no mesmo lugar que ela tinha tirado o bicho, nascia de novo o bicho, saía de novo os bichos. E elas pegavam e puxavam aqueles bichos o tempo todo, aqueles bichos saindo de dentro delas. Se elas me... Não, depilação a gente sabe que segundo quem faz, dói, né? Que eu vejo que o povo grita. Tem gente que grita, né? Agora, mexia na sobrancelha, saía da sobrancelha. Se ela mexia no buço, saía do buço. Se ela praticava depilação, saía da onde que ela pratica. Meu Deus, agora não pode nem depilar. Mas vamos lá. E- e- então vamos lá. Quer dizer que a gente não pode depilar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Né, senhores? Né, senhoras, senhoras e senhores? Senhora de senhores. No, no puede, no puede.
No puede hacer esto. Ay, 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 no puede hacer esto. Ay, no puede hacer esto. Ay, 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 no puede hacer esto. No puede hacer esto. Sério mesmo. Não tem convênio médico, não. Olá. Praticava. E eu fui andando. Quando eu vi o corpo das, sabe, as pessoas que estavam ali no inferno, que fazia cirurgia plástica, eram milhares assim de pessoas. Mas o inferno todo, ele fede muito, muito, muito. Nossa, o inferno fede demais, muito. O inferno é... Não diga, eu pensei que vou lá vender aromatizante. Próxima viagem sua, eu mando as caixas. Você vai ser representante, você, Nadir. Vou montar um negócio, vou abrir uma empresa aqui para exportar aromatizantes para o inferno. Viu? Porque vocês falam tanto, fede tanto. Rapaz, eu acho que essa menina aí, eu acho que ela deve ter, quer dizer, eu acho que ela deveria ser vendedora de produtos ilegalizados, entendeu? Tipo o quê? Perfumes falsos, entendeu? Perfumes que são uma fraude, entendeu? Eu acho que ela deveria ser vendedora de perfumes ilegalizados. A pessoa tá no inferno, tá preocupada com o cheiro. muito fedido. Mas aquele mar de fogo das pessoas que fazia cirurgia plástica era um mar de fogo tão horrível, tão fedido. O corpo das pessoas, as pessoas todas que faziam cirurgia plástica fedia, parecia que elas tinham câncer nelas. O câncer todo estourado, e saiu um monte de bicho delas, na onde que ela tinha feito cirurgia plástica, quando ela estava viva. Esse foi o quarto arrebatamento, né? E agora eu vou contar. Olha, vocês são tão, sabe? É por isso que se esse povo chegasse a mim, qualquer tipo desse tipo de gente, de processo, que fosse, gente, eu ia gostar, porque eu ia pegar, eu ia fazer uma fila deles. Eles não respeitam, não têm sentimento nenhum. Eles não sabem o que é um câncer. Eles não têm sentimento, amor nenhum pelas pessoas que, infelizmente, passam por essa situação. Eles associam, geralmente, a questão do inferno, a questão do não sei o quê. Quantas pessoas cristãs lúcidas estão acometidas, né, por essa enfermidade que eu não desejo para ninguém, mas eles sempre usam como associam ao inferno, tá, como se fosse uma praga divina, como se fosse um... Vamos lá. Da parte do céu. Quando o Senhor me mostrou aquele último mar de fogo, que tinha milhares de pessoas caindo o tempo todo no inferno, tem milhares, muita gente caindo no inferno o tempo todo. Muita gente, muita gente.
né? Muita gente mesmo. Se você for olhar estudos e ver quantas pessoas morrem por hora, por minuto, é milhares, é muita gente. Eu cheguei assim, eu cheguei numa fila assim, depois eu fui subindo, e eu apareci numa fila. Quando eu olhava assim, para as paredes daquele lugar, para o chão ele era um branco que tinha luz, que brilhava. O branco do chão brilhava, o canto assim daquele corredor assim parecia nuvem, muito lindo. E aí eu olhei lá para frente, eu vi um anjo do lado da mesa, que ele tinha em torno de uns 3 metros de altura, sabe? Os anjos eles tinham uns 2 metros, 3 metros de altura. Esse era o tamanho que eles tinham, né? 2 metros e pouco, 3 metros. Porque eu tinha uns 2 metros e ele era maior que eu. Eu era menor que o anjo, né? Meu tamanho. Rapaz, ó, o seu tamanho, você parece uma anã de jardim. Me desculpa a expressão, mas é uma anã de jardim muito pequena que não cresce, que não se desenvolve, só desenvolve para os lados. Ai, meu Deus do céu. Ai, velho, que incrível, gente. Sério. Ai, eu tô rindo até agora, gente. Era menor que o anjo, mas eu era maior do que quando eu estava viva. Porque eu nunca dou um passo com mais de 1 metro de largura, assim, eu dou um passo pequeno. E eu dava meus passos, era 1 metro, assim, andando. E aí... Então um passo de 1 metro de largura é ótimo, né? Então você tá andando assim, ó. Ela tá andando toda manca. Quando eu vi, assim, do lado do varão de branco tinha uma mesa enorme. Aquela mesa, ela tinha um pouquinho mais do que 2 metros de largura, era grande. E sobre a mesa estava o livro da vida, aberto. As bordas do livro da vida, eles eram de ouro puro, ouro puro. E como é que tu sabe quando o ouro é puro? Você é especialista nisso? Minha aliança é ouro puro? Meu relógio é ouro puro? Como é que você reconhece, né? Ah, porque eu estava no céu, então não precisava dizer que era ouro puro, bastava dizer que era de ouro. As folhas dele era branca, mas brilhava, que tinha luz que subia pro alto. Atrás da mesa tinha um anjo que só a cadeira dele era 2 metros de altura. A cadeira dele a cadeira dele era quase do tamanho do anjo que estava de pé. Então só a cadeira era mais do que 2 metros de altura, que era o tamanho do anjo. E eu tinha uns 2 metros. O anjo era maior que ele, tinha uns 3 metros de altura, aquele que estava de pé. E a cadeira era quase do tamanho do anjo. A cadeira tinha É uma cadeira que tem lá em frente à ONU em Geneve, né, que falta uma perna. Deve ser aquela cadeira ali. Que diferença em tamanho, gente. Ah, eu tinha uns 2 metros, o anjo uns 3 metros. A cadeira... Isso é importante. Muda o quê? mais de 2 metros. E aquela mesa era bem grandona. Aquele anjo que estava sentado atrás da mesa, ele ficava de cabeça baixa. Ele tinha uma mão do lado da mesa e a outra mão do outro lado, e a cabeça baixa. E aí eu estava no final da fila. Lá na frente chegou uma senhora. Aquela senhora, ela era bem de idade, ela tinha uns 87 anos, ela era bem de idade. E ela na frente da fila, ela com as mãozinhas pra cima, ela era pequenininha. Mãozinha pra cima. Galera, eu não vou dar conta de ver essas herencias tudo, mas como vocês viram aí, né? Essa garotinha precisa ser disciplinada, precisa ser testada para todo mundo ver que ela dá essas falsas visões aí, beleza? Então vou terminando por aqui, né? E mais tarde estaremos de volta, beleza? Valeu!